Paz do Senhor, sou o irmão Felipe, bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Estamos hoje aqui para introduzir o último capítulo da carta aos Efésios, onde nós estamos lendo e fazendo algumas reflexões, fazendo algumas pontuações, fazendo um estudo, Estudos em Efésios, o nome dessa série, que já estamos começando a chegar ao fim. Eu disse no vídeo passado que a partir do versículo 21 do capítulo 5, Paulo começa a fazer uma série de recomendações aos irmãos sobre sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus, que diz o versículo 21. E aí começa a falar sobre o relacionamento entre a mulher com seu marido e do marido com a sua esposa ou com a sua mulher. E como deve ser esse relacionamento que nós abordamos de forma também objetiva no vídeo passado. E aí, quando ele termina de falar, no versículo 33, sobre... Aliás, o versículo 33 é um resumo de tudo que ele falou do versículo 22 até o versículo 32, o versículo 33 ele recapitula tudo em uma frase só, dizendo: assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. E aí, terminando de dar esse conselho, o respeite o seu marido, dependendo da tradução, ele vira então para os filhos. Primeiro ele trata a liderança da casa, como a liderança da casa tem que se relacionar, porque o marido e a esposa são a liderança do lar, a liderança da casa. Primeiro eles precisam se relacionar bem, o marido amando a sua esposa, não num amor eros, que já é natural, que não precisa ter um mandamento para isso. O esposo já ama a sua esposa nesse sentido, mas um amor ágape, um amor que temos como exemplo o amor de Cristo, aquele amor sacrificial, aquele amor que realmente se compromete por inteiro, porque ele diz assim, como a si mesmo, ou seja, não é um amor qualquer, é como a si mesmo. E a mulher, ela em amor, respeite, admire, ouça o seu marido. E ambos os dois juntos estarão ali se sujeitando um ao outro no temor do Senhor, O marido amando a sua esposa, ele vai considerar, ele não vai desprezar sua esposa de forma voluntária, se sujeitando ao seu marido, E também amando ele. Há pessoas que fazem essa pontuação, O mandamento de amar não é para a esposa, é um erro, Esse mandamento, ele cai com um peso maior sobre o esposo, mas ele também está também sobre a esposa. Da mesma forma como o mandamento de se sujeitar ao marido, como líder, ele cai sobre a esposa, mas no sentido de bom senso, no sentido de saber que a esposa tem uma voz ativa, o marido também deve ouvir, se sujeitar também à sua esposa. E aí, tendo um relacionamento na liderança resolvido, então Paulo parte para os liderados, Ele sai do esposo e passa do esposo e da esposa e passa para os filhos deste casal. E aí vira para os filhos no versículo 1 até o versículo 4 de Efésios, onde ele vai falar com os filhos, que são os liderados, e com os pais, que é a liderança do lar, Agora ele não está falando mais
o marido e com a mulher. Ele já falou com eles como deve ser o relacionamento entre eles. Agora ele está falando como deve ser o relacionamento deles para com os filhos e dos filhos para com eles. E assim como ele começou primeiro abordando a mulher, assim também ele começa abordando nesse relacionamento entre os pais e os filhos. Ele começa abordando primeiramente os filhos, né? Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Olha, no versículo 21 de Efésios 5, ele fala, no temor de Deus. No versículo 22, ele fala, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. E no versículo 1 de Efésios 6, ele fala, ser obediente a vossos pais no Senhor. Ou seja, Deus, ele está acima de tudo, como elo, como a liga dessa boa relação. E aqui ele vira para os filhos e fala, olha, vocês são filhos de Deus acima de tudo, vocês são herdeiros do reino acima de tudo. Então, se sujeitem aos seus pais, no temor de Deus. Sujeite aos seus pais no Senhor. Para lançar luz sobre essa ideia, a gente vai ler Colossenses 3, versículo 20, que vai falar sobre esse no Senhor. Aqui, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então, esse no Senhor, quer dizer, você está obedecendo porque isso também é agradável a Deus. Você está obedecendo isso porque isto é do agrado do Senhor, né? Assim como quando ele vira para a esposa e fala como ao Senhor, e vira para os irmãos e fala no temor de Deus, ele está sempre se referindo a Deus, ou seja, isso agrada a Deus. Deus gosta disso. Esse é o mandamento de Deus. Você vai estar fazendo isso e você vai estar agradando, vai ser somente aos seus pais. Você vai estar agradando a Deus que os constituiu, né, como seus pais, né, como cabeça, né, como os cabeças da casa, né, ao seu pai como cabeça, a sua mãe como a segunda do lado dele, né, na liderança da casa, né, como a sua ajudadora. E vocês como filhos obedientes, né, filhos como filhos da luz, como é dito lá em Efésios 5, no início do primeiro versículo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sobre isso, vamos ler aqui que o comentário bíblico MacArthur, do irmão John MacArthur, diz aqui, a criança em casa deve estar debaixo da autoridade dos pais, de boa vontade, com submissão obediente a eles, como agentes que o Senhor colocou sobre eles, obedecendo aos pais como se estivesse obedecendo ao próprio Senhor. Aqui a lógica é simples, que essa é a forma correta, que essa é a forma que Deus designou e requer, né? A forma correta. Ele dá como exemplo aqui, para conferir Oséias, capítulo 14, versículo 9, que diz assim, espera no ano passado. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo, honra teu pai, né? Paulo continua dizendo, aqui versículo 2, honra teu pai e a tua mãe. A honra, ou seja, dá a devida atenção, dá o devido prestígio, considera eles, respeita eles. Aqui falando sobre relacionamento de filho com pai, ele está falando aqui com pais cristãos, né? Porque começou a falar com o marido, com a esposa,
depois vira e fala com os filhos. Então ele está falando com pais cristãos, com filhos cristãos. Você traz aquela pergunta: e se meu pai não é cristão? Aí vem aquela ilustração, como no exemplo que Pedro falou para com as esposas, né? Quando o marido delas não era cristão, né? Vocês vão ganhá-los pelo exemplo, né? E assim, da mesma forma, os filhos também ganham os pais, né? Pelo bom exemplo. Honra teu pai também, mesmo assim, mesmo que ele não siga a fé cristã, não siga a Jesus, honra ele mesmo assim. Ele é teu pai. Independente de qualquer coisa, ele foi constituído por Deus como seu pai. E se você diz, mas ele não é digno, ele é um monstro. Jesus Cristo transforma monstros, né? Não é o beijo da princesa que transforma o sapo, né? Em príncipe. É Jesus Cristo que transforma o barro em ser humano, que liberta um homem endemoniado gadareno, que era um monstro, e o transformou. Quando as pessoas chegaram lá, viram que ele estava vestido e se alimentando. Irmãos, é Jesus Cristo que transforma. Se ele fez isso com o endemoniado gadareno, que estava possesso, ele não pode fazer isso com um homem bêbado, com um homem espancador, com um homem com o que for. Ele pode fazer, né? Aqui eu não estou incentivando a uma obediência cega de cabresco, viu, irmãos? Não me entenda mal. É tudo dentro das nossas possibilidades. Há coisas que é impossível se fazer, né? Como eu falei, um monstro, né? Há coisas que é impossível de ser feito, mas dentro daquilo que é possível você fazer, você pode honrá-lo. E como é que você pode fazer isso? Nessa questão aqui, nesse contexto, talvez um contexto ruim que você possa estar vivendo, como você pode fazer isso? Você pode fazer entregando ele a Cristo Jesus todos os dias em oração. Você pode fazer dentro daquilo que você puder, dentro daquilo que te couber, respeitá-lo, desde que aquilo não te cause um mal, né? Um mal realmente, né? Aí você pode criar coisas que, por exemplo, em que talvez a solução melhor seria, no caso, há muitos casos dentro dessa questão aqui que eu levantei, que poderia ser debatido em nosso estudo, que é bem objetivo, né? Mas há primeiro conselho, de forma resumida, entregue a Jesus. Fale de Jesus. Ore a Jesus por ele. Que Jesus é o que transforma, ele muda tudo. Ele transforma tudo. Ele dá sentido a tudo. Ele fez isso pelo endemoniado gadareno. Você já leu essa passagem? Ele atravessou um mar furioso, repreendeu o vento, acalmou o mar, a água, para poder chegar do outro lado, uma terra de gente que nem seguiam os costumes judeus, pessoas imundas para a tradição judaica, criadores de porcos, né? Que é um animal para eles imundo, que é ainda, né? E ele chegou lá e falou e trouxe a liberdade para aquele homem. Seria algo impossível para Deus? Será que a sua causa é pior do que a causa daquele endemoniado? Mas voltando ao versículo, honra teu pai e a tua mãe. Como eu falei, honrar o teu pai e tua mãe. Dentro daquilo que te cabe honrar e dentro daquilo que você pode honrar, há limitações para cada pessoa,
né? Como eu apresentei um caso aqui meio extremo, de forma não clara, né? Porque são muitos casos extremos nessa sociedade que a gente tem, uma sociedade muito, né, assim, afastada de Cristo. Mas, e aí mas dentro da sua possibilidade, da sua capacidade, você honra o teu pai e a tua mãe. E que melhor maneira de honrar quando você não tem capacidade nenhuma, porque você está talvez numa situação extrema, né, devido a esse contexto maligno de pais, muitas vezes que são maus, né? Nesse contexto, como é que você faz para honrar o seu pai? Você honra levando a Jesus. Mas dentro de um outro contexto, existem diversas formas de você honrar. Você honra obedecendo, honra ouvindo, né? Honra levando em consideração o que ele diz. Há muitos filhos que o pai fala e eles saem andando, eles não querem escutar o que o pai fala. Isso. Há outros que ouvem, mas ignora, finge que ouviu, né? Que honra é essa? Mas a Bíblia diz que nós devemos honrar. A gente tem que ser obediente aos pais no temor do Senhor. Ou seja, porque isto é agradável a Deus, né? E aqui ele vai concluir, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Mas qual é essa promessa? A promessa, ele diz no versículo 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essa é a primeira, essa é a promessa, né? Essa é a promessa. Esse é o único mandamento com promessa? Não, mas Paulo o coloca como sendo aquele que é o primeiro mandamento com promessa. Há pessoas que vão questionar essa questão de ter falado é o primeiro mandamento com promessa. Há estudiosos que vão questionar, levantar algumas outras questões. Mas há uma promessa. E qual é essa promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Geralmente essas pessoas que se enveredam por esse caminho de desonra, nesse caminho que não honra seu pai, né? Como eu falei, há diversas formas de se honrar o seu pai. Uma vida digna, uma vida justa, uma vida íntegra, né? Um caminhar longe de coisas como bebedeiras, alcoolismo, drogas e outras coisas que os homens e os jovens gostam de se envolver, brigas e outras coisas, outras noitadas. São coisas que deixam os pais muitas das vezes preocupados, tristes, e isso isso entristece os pais, né? Um pai sério, um pai servo do Senhor, uma mãe serva do Senhor, entristece. E aí vem a recomendação, né? Porque a pessoa que honra o seu pai, se afastando desses caminhos, ele evita trilhar por caminhos de morte. Por caminhos, como diz a palavra, caminhos que ao homem parece perfeito, parece bons, parece agradável, mas seu fim são caminhos de morte. Êxodo 20, versículo 12 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É o versículo que Paulo está citando aqui como primeiro mandamento. Deuteronômio 5,16 também vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe. Moisés recitando, né, os 10 mandamentos, repetindo: honra teu pai e a tua mãe,
como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. E aí Paulo continua dizendo, né? Versículo 4, né? O último versículo da nossa leitura. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, como eu falei, primeiro ele começou abordando aos filhos, qual deve ser a conduta dos filhos para com o pai, e para que essa conduta não seja uma conduta pesada, ele diz, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Voltando aquele exemplo, e quando o pai não é cristão, né, é difícil de você dar essa recomendação para ele. Mas ao filho que teme a Deus, ele pode ganhar o seu pai, né, levando ele até Jesus. E aí a recomendação pode se aplicar para ele. Para Deus nada é impossível. Né? Eu gostaria de ler aqui algo sobre este assunto. Tem um comentário aqui do irmão, o comentário MacArthur, diz assim: no mundo pagão dos dias de Paulo, e até mesmo em muitos lares judeus, a maioria dos pais dirigia suas famílias com autoridade rígida e tirânica. Os desejos e o bem-estar de esposas e filhos raramente eram levados em consideração. O apóstolo deixa claro que a autoridade de um pai cristão sobre seus filhos não permite exigências ou restrições irracionais que possam levar seus filhos à raiva, ao desespero e ao ressentimento. Aí continua, crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, um chamado à disciplina sistemática e à instrução, o qual leva as crianças a respeitar as ordenanças do Senhor como fundamento para toda a vida com santidade e bênçãos. Então ele diz aqui, ele deu uma instrução aos filhos e para honrar os seus pais, para escutá-los, mas disse aos pais, olha, pai, não provoque a raiva dos seus filhos, não ajam com os seus filhos de forma que deixe os seus filhos desestimulados, sabe? Desanimados da caminhada da fé, desanimados, desestimulados, irritados, né? Com raiva, com ressentimento, né? Com rancor. Quantos filhos que têm raiva, que têm ressentimento, rancor dos pais, né? Ou seja, este texto fala sobre uma construção de um relacionamento sadio entre os cônjuges, depois entre os pais e os filhos. O filho honrando ao pai e o pai amando o filho, não provocando ele raiva, não levando ele a desanimar da caminhada, não levando ele a se rebelar, não dando motivos, né, para ele dar ouvidos à voz do inimigo, à voz dos oportunistas que aparecem por aí, né, querendo adotá-los, né? Aí aparece o traficante, adota seu filho, aparece o aliciador, né, para outras práticas malignas, né, que geralmente está ali dentro do contexto ali daquelas amizades que eles criam e que acabam eles dando ouvido a eles e não dando ouvido aos pais, porque eles já têm uma raiva, um ressentimento com os pais. Então aparece ali, né, a serpente, né, para dizer, não é bem assim, né? Irmãos, vamos tomar uma pausa aqui, depois vamos continuar falando sobre esse assunto, onde nós estaremos falando sobre os servos e os seus donos naquela época, né? Hoje em dia se aplica ao patrão e ao empregado. Ok? Fique com Deus, a paz do Senhor.